Olá, meus irmãos, boa tarde. Desejo que todos vocês tenham começado bem o mês de agosto, apesar da falta de chuva, mas logo, logo ela chega por aí. Um abraço que eu dou a todos vocês. Eu estou me alegrando hoje com um bocado de irmãos aniversariantes. Ontem aniversariou a irmã Maria Roseli Fernandes, do Verde Parque. Irmã Maria Roseli Fernandes, parabéns, que Deus lhe abençoe e conceda à irmã muitos anos de vida, muita paz. Apesar de tudo, muita paz. Hoje nós temos aniversariando o netinho do pastor Lourival, o Davizinho, Davi. Parabéns para você, Davi. Que Deus te abençoe e te faça um menino muito esperto como é e que cresça para a alegria dos seus pais e para a alegria do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Davi, pelo seu aniversário hoje. Muito bolo, muitos abraços dos seus pais, dos seus avós, ok? Ainda hoje aniversariam 3 irmãos também preciosos. Irmão José Barbosa, irmão Aldenir, o Tibira, e a irmã Alanise. Nós desejamos aos 3 muita vida com qualidade em cada dia que o Senhor lhes conceder daqui para frente. Que este novo ano seja um ano de desafios, mas de sucesso na vida de vocês, meus irmãos. José Barbosa, Aldemir, o Tibira, não é? É que poucos conhecem ele por Aldemir, é o Tibira. E a irmã Lanise, essa todos conhecem. Deus abençoe vocês. Vamos um pouco da palavra de Deus? Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 é o capítulo de Atos que trata do concílio, um dos primeiros concílios de Jerusalém. O que é o concílio? Concílio é a reunião de líderes religiosos de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. No caso, eram os cristãos, os cristãos estavam começando, e então havia pessoas que pensavam de forma diferente sobre alguns assuntos. Isso é comum acontecer. Nem sempre nós concordamos com tudo que A ou B fale. E quando essa discordância ela se torna um pouco acentuada, para o bem da obra, é necessário que as pessoas se sentem e numa assembleia, é por isso que nós temos assembleia, haja um acerto, um acordo de ideias sobre determinada situação. E como os cristãos são dirigidos pelo Espírito Santo, eles se reuniram, oraram ao Senhor e chegaram a algum consenso que certamente veio do Espírito Santo para o bem daquela igreja que iniciava e que estava enfrentando dificuldades doutrinárias. O texto diz assim: chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos o seguinte: olha, a menos que vocês sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Percebeu? Só pode ser salvo se for circuncidado. Isso é coisa que está na cabeça de judeu. E eram judeus cristãos, mas eles acreditaram que Jesus era o Messias, mas não se descolaram da lei, dos rigores da lei de Moisés. Eles não entenderam que Jesus era o cumprimento da lei. Paulo diz em Gálatas, porque o fim da lei é Cristo, para a nossa justificação. Fim objetivo e fim no sentido de que ele cumpriu a lei, porque a Bíblia diz que nenhum homem consegue cumprir a lei. Para o judeu, existe na lei mais de 600 mandamentos.
e ninguém consegue cumprir a lei. E esses irmãos chegaram lá em Antioquia, saíram de Jerusalém, foi para Antioquia e foi dizer para os irmãos: olha, meus irmãos, é o seguinte, vocês receberam Jesus, coisa boa, mas se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Horas. Nós vamos encontrar, nós já vemos lá em Atos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, porque a salvação só é possível através de Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é cumprimento de lei, não é. E interessante que, contextualizando, hoje nós corremos o risco de dizer a alguns irmãos novatos na fé, de que se ele não fizer isso, não fizer aquilo outro, ele não pode ser salvo. Isso é perigoso. Salvação é em Jesus Cristo. Independe de cumprir isso, aquilo ou aquilo outro. É entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E o Espírito Santo vai revelando ao seu coração, à sua alma, aquilo que você deve fazer. Isto é ser cristão. É permitir que o Espírito Santo trabalhe. Agora, existe em cada comunidade um corpo que a gente chama corpo de doutrinas. E este corpo de doutrinas, ele é reconhecido por aquela comunidade. Então a gente pode dizer àqueles que querem se aproximar da comunidade: primeiro, você recebeu Cristo como Senhor da sua vida? Sim. Essa é a nossa profissão de fé. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Isso é o que ele deve fazer. Às vezes a gente fica inquirindo: você bebe, você toma uma cervejinha, você fuma, você isso, você aquilo? Bem, isso daí não tem nada a ver com salvação. E muitas vezes nós exigimos que as pessoas tomem determinadas atitudes para poder pertencer à igreja. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que andam quilômetros, milhas, para fazer um discípulo e depois impede dele entrar no reino de Deus. Nem você entra e nem deixa o outro entrar, porque fica com tanta exigência que não tem nada a ver com salvação. E aquele povo começou a ensinar, e aí começou a dar a zebra ali naquela nova igreja de Antioquia, e aí eles foram para Jerusalém e foram conversar. E eles chegaram num acordo este, que eles levaram de volta, e eles entenderam que era bom, que isso era legal. Lá no verso 5 diz: contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus, eles estavam dizendo, estava repetindo: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. E aí, o verso 20 vai dizer: não há necessidade disto, não precisa disto. O que nós precisamos e nós recomendamos é que vocês se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, que era comer carne oferecida em sacrifício. Na época era muito comum isso daí. Fazia um churrasco, mas para o Deus tal, e ele comia daquele sacrifício, imitando os sacerdotes judaicos. Então ele diz: evite isso, alimentos oferecidos a ídolos, fujam da imoralidade sexual, evite a carne de animais estrangulados e evite comer o sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Então façam isso. O que a gente aprende aqui, isso também, se você for ver só isso, ele também é legalismo. Mas olha só que interessante. Paulo, quando escreve aos Romanos, no seu capítulo 14, a partir do verso 13, ele diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário,
tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, continua Paulo, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Em Atos capítulo 10, verso 15, nós vamos encontrar, por exemplo, Paulo, nós já vimos isso, dizendo que baixou aquele lençol quando ele teria que ir ao encontro daquele homem, daquele soldado, e ele disse assim: não, senhor, eu não como elementos sujos, elementos impuros. E o Espírito lhe falou, pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Paulo continua lá em Romanos, capítulo 14, diz assim: não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Porque se você come, muito bem, é assunto seu. Mas se o outro não come, provavelmente ele não tem conhecimento. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 8:11, diz assim: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E ele continua dizendo: não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. E ainda verso 19 vai dizer: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, encerra Paulo, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, fechando, Atos, capítulo 15, lá no verso 1, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei, vocês não poderão ser salvos. E eles repetem isso lá no verso 5, quando diz assim: alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés? Eles respondem: olha, nós cremos que todos nós e eles somos salvos pela mesma forma, isto é, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esta lei era um ritual muito pesado. Falei assim: vamos parar com isso. Não vamos exigir lei de gentios. Isso é coisa para os judeus. Agora, para não haver um dissenso, uma quebra geral, o que é que Tiago, então, colocou? Ele colocou: olha, vamos fazer o seguinte, que se abstenham, e deu lá alguns itens de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Ou seja, vamos pedir alguma coisa, mas não exigir. Como é que nós temos encarado os nossos irmãozinhos mais novos na fé? Eles precisam se juntar a nós, estudar a Bíblia. Lembra que Jesus falou assim, em Mateus 28, portanto, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então vão, façam discípulos, isto é, preguem a palavra e ganhem pessoas para Jesus. Façam discípulos, batizem, ou seja, integrem ele na igreja, batizem e ensinem. Primeiro, ensina para fazer discípulo. Integra, ensina para ele crescer. É isso que nós precisamos fazer. E não colocar empecilho para que essas pessoas se frustrem na vida cristã.
que o Espírito Santo nos ensine a palavra de Deus de tal maneira que não sejamos fariseus, que não sejamos legalistas, mas que levemos a sério o que é que Deus tem para nós. Porque também não é assim, já que não tem lei, então vamos levar a vida do jeito que vem. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos buscar a santificação, buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo que nos sela, que garante a nossa salvação, ele é o nosso penhor, Efésios 1, 13, 14, ele nos garante que o Espírito Santo está conosco, ele vai nos mostrando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aquilo lá não pode, isso não pode, isso não pode. É o Espírito Santo que vai fazendo a obra. Que ele dirija a sua vida, conduza a sua vida. Hoje nós demos uma olhada em Atos 15. Que o Senhor te abençoe, te guarda, faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Até a próxima.